Eu saúdo todos os irmãos com a graça de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu me lembrei agora, há uns 15 ou 16 anos atrás, estive ocupando esse púlpito numa comemoração de casais. Aí eu comecei a falar, falei, estou indo bem, estou alegre, estou contente, fui falando, aí eu vi os diáconos, corria para cá, corria para lá, corria para cá, corria para lá, e eu falei, estou agradando, olha que maravilha. Aí o diácono corria para lá, corria para cá, eu esqueci o nome aquele irmão que está lá nos Estados Unidos, a filha está nos Estados Unidos, Marcelo vinha ali, olhava para mim, olhava para o pastor, aí daqui a pouco o pastor fez um sinal, eu falando, começou a entrar os pratos, eu falei, o povo está querendo um alimento físico, e eu aí falei, acho que eu não agradei não, deixa eu ir embora. Mas eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Graças a Deus, esse ano, tudo se realizou da forma que eu não esperava. Eu não planejei nada do que aconteceu, mas Deus planejou. Deus colocou eu num caminho e glórias a Ele, porque eu estou aqui hoje. Eu poderia não estar no segundo dia que aqui eu vim, pois se eu não tivesse passado por um concílio, no outro dia, eu não teria uma igreja para estar pregando, não, pastor? Mas glórias a Deus que Ele foi bondoso para comigo, e hoje Ele permitiu que assim eu estivesse aqui novamente, depois de uns 18 anos, ocupando esse púlpito e tendo a oportunidade de poder falar sobre o Evangelho de Jesus, falar sobre o Evangelho que Deus transmitiu para que nossas vidas fossem mudadas. E eu fiquei feliz. E eu esqueci de passar o tema para o pastor, por isso que eu acho que não apareceu ali, que eu também não tenho o hábito de botar tema, mas hoje eu vou colocar um tema sobre o que nós vamos estar conversando. O tema é: qual é a idade de João? Qual é a idade de João? Aproximadamente os apóstolos tinham qual idade? Qual era a idade dele? Aí em seguida eu pergunto, para que eu preciso aprender a palavra de Deus? Para quê? O que tem a ver uma coisa com outra, não é, mas para que eu preciso? Normalmente, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a Bíblia, eu analiso, penso, olho para a pessoa, aí eu já tenho assim um monte de versículozinhos, aí eu falo um versículo para a pessoa na hora ela sai assim, olhando, aí fica querendo saber, né, o que ele quis dizer com isso, ou senão a pessoa sai sem falar nada, e com aquele olhar assim de interrogação muito grande, parece que ela não entendeu nada, ou parece que o que eu falei não significou nada. Então eu fico até pensando, né, o que essa pessoa vai dizer. Às vezes eu penso assim, nossa, como ele é espiritual, para eu não me sentir muito frustrado, né, quando as pessoas vão embora e não dizem nada. Mas é interessante, olhando hoje para a igreja, eu vejo que o pessoal da oração andou conversando com todo mundo, olha. Eles falaram, não vai não, que ele só fala de oração.
E aí o povo hoje aqui falando, não, para ouvir ele falar de oração novamente, eu não vou não. Alguns dias atrás, eu conversando com um amigo, eu perguntei para ele se ele poderia me ajudar numa atividade. Ele me disse tudo o que ia dar errado na minha atividade. E disse, além de tudo, que não poderia me ajudar. Aí eu fiquei assim, poxa vida, como é que eu faço? Como é que, se tudo ele, que é uma pessoa já experiente, está me dizendo isso, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz para ele algumas posições teológicas, perguntei algumas coisas teologicamente falando. Ele olhou para mim e falou assim, olha meu, aqui teologia não funciona para ninguém, olha, aqui teologia não resolve nada. Eu falei, eu acho que eu perdi meu tempo. Então eu fiz uma pergunta para ele, só para a gente tentar mostrar assim, um pouquinho mais da conversa. Eu perguntei para ele, me diz então qual é a idade de João? Ele, a Bíblia não fala qual é a idade de João. Eu falei, pois é, mas a teologia mostra para a gente a idade de João. Então eu gostaria de saber de você, pelo jeito, poderia me ajudar um pouco mais, mas você não sentiu essa disposição, então eu agradeço a Deus por esse motivo, mas responde aí, qual é a idade de João? Ele não me respondeu. Mas como já faz um certo tempo, eu falei assim, olha, ele vai pesquisar, ele vai olhar, ele vai me surpreender e vai chegar e vai pregar a respeito da idade de João, ou dos apóstolos. Passou o tempo, ele não falou nada. Então, para que eu preciso aprender a palavra de Deus? Nós vamos lembrar que a Bíblia ela tem início, tem meio, tem fim, não precisa de intérprete, não precisa de material de apoio, ela se autoexplica e se autocomplementa. Eu tive um professor no seminário que ele até gostava de mim, só que eu discuti com o rapaz que ele gostava mais do que gostava de mim. Aí eu cheguei para ele depois de uma pregação que ele pediu para fazermos. Falei, e aí, professor, como é que foi? O senhor gostou? Quando a gente não tem o que falar, a gente lembra e lê a Bíblia, tá bom? Falei, obrigado, hein? Excelente conselho o senhor está me dando. Mas nós temos que ver tudo o que está escrito na Bíblia para os seres humanos. E foi os seres humanos que assim escreveram. Muita gente chega e fala, olha, você vai aprender para quê? Se é um livro escrito por um homem. Eu falei, pois é, mas este homem, ele foi inspirado, Deus fez com que ele mantivesse uma continuidade, fez com que ele não perdesse o assunto. Isso tudo é porque eu perdi o assunto aqui, viu, gente? Então estou tentando remediar agora aqui para corrigir aonde eu estou indo. Mas ele fez isso para que Deus colocou a sabedoria na cabeça do homem para que ele não se perdesse no meio da história. Agora, quantos livros nós conhecemos que permanecem até hoje? Olha, certa pessoa me disse aqui,
é difícil, ou melhor, é fácil a gente tirar um batista da igreja. É difícil tirar a igreja de dentro do batista. Então eu não sei fazer assim, eu não sei fazer assim. Eu vou aprender com o tempo com vocês. Tá bem? Então não se sinta assim chateado ou muito preocupado, mas eu estou falando da palavra de Deus. Então não há outros livros que tenham permanecido neste mundo desde que foi escrito que seja igual à Bíblia. As pessoas podem até citar inúmeros outros livros, mas o único que é lido até os dias de hoje serve para nos instruir, serve para nos edificar, serve para que tenhamos conselhos, serve para nos ajudar na vida, é a Bíblia, outro livro não há. Há pessoas que dentro da igreja a gente conversa com ela, não, eu sou guardião da palavra de Deus. Olha, se fosse depender do homem guardar a palavra de Deus, Hitler tinha queimado todas as Bíblias. Então quem guarda a palavra de Deus é o próprio Deus. Você crê nisso ou não? Ah, então tá bom. Se você já crê nisso, já é o suficiente. Então eu fico me perguntando, qual é a idade dos discípulos? Qual é a idade dos discípulos? Alguém aí sabe? Poderia me ajudar? Assim a gente já para já. Se me disser, olha, qual é a idade? Eu falo, parabéns, vamos embora, porque assim eu ganho tempo. E vocês também, né? Mas qual é a idade do discípulo? Então vão me perguntar, né? Se vocês já não estiverem perguntando, mas que relevância tem isso daí a ver com a idade dos discípulos? Será que isso vai me levar para o céu mais rápido? Será que isso vai me tornar mais espiritual? Será? Não, mas pode nos mostrar que a pesquisa que fazemos na Bíblia pode nos ajudar a entender melhor como é que a Bíblia funciona. E talvez nos ensine de forma prática, ensinar outras pessoas. Essa é um motivo e uma razão. Então, como exemplo, eu cheguei no cidadão e falei, qual é a idade de João? Qual é a idade de João? Todas as vezes que nós pensamos nos apóstolos, como é que nós vemos a imagem dos apóstolos? Nós vemos ele como a imagem do Leonardo da Vinci, nós vemos ele com a cara do Papai Noel, nós vemos ele com uma cara idosa, eu não vou falar que é velho, porque senão vão me chamar da turma do cotonete. Então, aparece sempre o bom velhinho, e muitas vezes até aquele velhinho que a gente chama e fala que é Deus. Mas, para entender melhor sobre isso, eu acho que é melhor a gente olhar na Bíblia, né? Mas antes de olharmos na palavra de Deus, eu vou já dar um spoiler aqui. João, como a maioria dos discípulos de Jesus, deveriam ter de 15 a 20 anos. Quando Jesus os convocou, eles não podiam ter mais de 20 anos. Nossa! Como ele chegou a essa conclusão, né? Como é que nós chegamos a essa conclusão? Vamos ver se isto realmente é uma realidade. Então vamos na Bíblia, né? Porque afinal de contas eu estou procurando querer saber
o porquê que eu preciso aprender a ler a Bíblia, ou porquê que eu preciso conhecer a Bíblia, ou para que eu preciso ler a palavra de Deus. Então, gostaria de pedir que o telão colocasse aqui Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 27. Deixa eu ver, já está aí, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou na casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 27. Mas o interessante, veja bem, Jesus é filho do rei. Você crê nisso? Jesus é o filho do rei. Deus chegou lá, falou assim: olha, a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus falou assim: faça-se a luz. Quem é que fez a luz? Jesus. Você crê nisso? Ah, que bom. Aí ele falou assim: olha, coloque no céu o firmamento e embaixo a terra. Quem fez isso? Jesus. Você crê nisso? Aí ele falou assim: ó, faça água, faça aves, faça peixe, faça tudo. Quem fez isso? Foi Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, fica estranho a gente ler nesse texto dizendo que Jesus tem que pagar imposto nessa terra, porque ele fez tudo. Ele foi a pessoa que produziu tudo o que nós conhecemos. Jesus foi usado por Deus, porque Deus falava e Jesus era o interruptor ali, fazendo tudo acontecer. Jesus fez tudo. E ele está aqui tendo que pagar imposto. Mas nós vemos aqui o carinho de Jesus em cuidar da necessidade dos seus discípulos. Nós temos discípulos de Jesus aqui? Você já sentiu-se acarinhado por Jesus? Você já sentiu os cuidados de Jesus para com a sua vida? Glória a Deus. Estou começando a melhorar, viu, pastor? Eu chego lá, estou esquentando. Veja o que Jesus está disposto a fazer para cuidar das necessidades dos seus discípulos. Convém observar a característica que é assim singular deste milagre. Eu acho que eu nunca vi nenhum pregador pregando esse texto aqui, mas tudo bem. Esse fato desse milagre sobre Jesus, esse é o único livro que você encontra no Evangelho de Mateus. Em outro qualquer livro você não encontra. O ex-coletor de impostos, Mateus, escreveu o Evangelho sobre o Messias prometido que vem como rei.
Você crê que ele veio como rei? E esse milagre confirma a realeza do Senhor. Jesus veio apresentar o reino de Deus, então ele é rei também, não é? Amém. Note, Jesus não estava na cena, mas Jesus sabia em sua onisciência que estava acontecendo. Ele perguntou para Pedro, ele não estava junto com Pedro lá, na hora que entrou na casa Pedro sozinho, que os cobradores de impostos tinham dito para ele, olha, o teu mestre não paga o imposto do templo. E aí Jesus já falou, o que você acha? Quem é que tem que pagar imposto? É o turista ou é os moradores? Aí Pedro falou, não, é o turista. Então, ele falou, você está certo. Estando você na presença de Jesus, o que você poderia dizer a ele que ele já não sabe? Pensa aí, o que você diria a Jesus que ele não sabe? Foi dito e vocês disseram com bastante alegria que Jesus estava aqui, não estava? Então, o que você poderia dizer para ele que ele não sabe? Mesmo você permanecendo em silêncio, o que será que você conseguiria esconder de Jesus? Lembre-se, ele está aqui. Bom, então vamos seguir. Está todo mundo bem, todo mundo tem condições de chegar na presença de Jesus e falar um monte de coisa, mas quando a gente entra no Santo dos Santos, na presença do Senhor Jesus, não há nada que a gente diga que ele já não saiba e que seja relevante. Amém? Glória a Deus. Que paradoxo, né? Opa, o que é esse tal de paradoxo aí? É uma figura de linguagem, né, de pensamento, que é baseada numa contradição. Como que Jesus é rei e ele não tem 2 dracmas para pagar o imposto do templo? Porque era comum o judeu pagar esse imposto. Era muito comum. Jesus é onisciente, ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos. Aqui Jesus nos mostra que temos obrigações e que devemos pagar nossas contas, que devemos pagar nossos votos, que devemos pagar os nossos impostos. Isso não é uma interpretação literal, não, mas é o que ele está dizendo no texto. Porque Pedro, foi cobrado e ele falou, não, nós temos que pagar isso realmente. Ele nos mostra também que devido à instabilidade do nosso país, muitas pessoas não têm condição de salvar ou de saldar as suas dívidas. Nós vemos muita gente que aflui para a igreja sempre com a mesma ideia. Ô Senhor, eu estou devendo, e será que a igreja tem como me ajudar? E aí você encontra pessoas vindo à igreja em busca do alimento físico e do alimento espiritual não. Na terça-feira um cidadão chegou aqui, olha, eu quero que a pessoa tal ore por mim. Eu falei, por que ele quer que uma mulher ore por ele? Eu falei, não, vem cá, eu vou orar por você e tudo bem. Poxa, você está vindo aqui buscar o alimento físico e o espiritual, você não vem por quê? Não, porque eu tenho problema, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, mas a Bíblia diz que você não cria e a sua fé não aumenta por ler a Bíblia, mas sim por ouvir a palavra de Deus.
e para ouvir a palavra de Deus você não vem, né? Aí ele, não, porque eu tenho um problema ali, um problema aqui. Eu falei, pois é, Jesus é o Senhor dos senhores e médico dos médicos. Se você tivesse fé e não viesse só pelo alimento físico, Ele já teria te curado. Você crê nisso? Não, eu vou me batizar, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu falei, tem um pastor ali chamado Paulo, conversa com ele ali, assim ele já te batiza. Tá bom. E ele saiu por aquela porta e estou esperando ele até agora. Essas pessoas que não têm condições, muitas vezes são enroladas pelas circunstâncias. Elas foram honestas e assim se enrolaram. Mas Jesus nos mostra que nós temos condições de ajudar essas pessoas, intercedendo por elas ou mesmo ajudando elas de forma financeira. Ele nos lembra que, como crente, não devemos comprar o que não precisamos, que não devemos comprar o que não podemos. Crentes que vivem endividados, que já se acostumaram a viver devendo. O que tem a ver isso com a idade do João, né? Acho que o João também tinha problema. Mas vamos continuar para ver se a gente consegue chegar até lá, né? Devemos manter nossos nomes sem restrições, deixando de ser velhacos, né? Isso daí, velhaco, era do tempo do meu pai. Eu não achei um sinônimo que fosse condizente para o dia de hoje. Essas situações não convêm aos santos, não convêm aos filhos de Deus. É o que Jesus está dizendo ali, eu só estou interpretando o que ele está dizendo. Há pessoas que se acostumaram a viver dessa maneira, mostrando uma vida que não pode manter. Você conhece alguém assim? Que acho que ninguém conhece. Pois Deus ainda não lhe deu condições de viver mostrando o que não podem ter. Aí então vem a pergunta. Isso é fatal. Você começa a apertar o povo, aí ele vem com aquela pergunta: mas Jesus é dono do ouro e da prata. Vocês nunca ouviram isso? Que bom. Aí eu respondo: mas qual é o seu relacionamento com Jesus para que ele se torne seu fiador? Qual é? Qual é o relacionamento? Não, porque eu vou comprar, o meu Jesus proverá. Mas vocês falaram com ele antes? Ele vai ser o seu fiador? Jesus não é agiota que recebe qualquer pessoa lá e fala: eu preciso de tanto. Aí o agiota dá o dinheiro e fala: você vai pagar tantos de juros. Jesus não faz isso. Precisamos ser exemplo em tudo. Sempre há alguém que nos observa. Sempre há. Você crê no amor de Deus e que Ele pode prover em nossas vidas? Você crê que Ele pode abrir uma porta de emprego? Você crê que Ele pode te curar? Você crê que Ele pode salvar aquela pessoa da família que não quer saber ouvir da palavra de Deus? Você crê que amanhã é um novo dia e que você vai levantar melhor do que você se levantou no dia de hoje? Que você vai receber o alimento daquele dia e que vai trabalhar sem ter fome? É Deus que provê tudo isso. Então vá e jogue o anzol. Foi o que Jesus falou para Pedro. Quantas vezes, dentro de uma situação conturbada, você jogou um anzol? Quantas vezes? Ou você correu na presença do pastor Diego,
Ô pastor, ora por mim, a situação está difícil, está brava. A sua oração, a minha e do pastor Diego é tudo igual. Só que você, muitas vezes, olha assim e fala, eu não sou digno. Quem disse isso? Uma vez que você declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é tão quão digno quanto eu ou qualquer outra pessoa para orar por você mesmo. Jogue o anzol. Eu não sei pular para cá, não sei pular para lá, não sei falar, levante a mão que eu quero ouvir vocês. Não, eu não sei fazer isso. Quantas vezes você jogou um anzol no dia de hoje? Pegou o peixe? Jesus fala para Pedro, vai lá, joga o anzol, pegue o peixe. Faça algo de útil para que ele abra a boca. Você já tentou abrir a boca do peixe quando ele está querendo sair do anzol? Se você bobear, ele te morde o dedo. Com essas ações, encontrará a moeda que te ajudará a pagar as dívidas. Pelo jeito, ninguém acredita nisso. Que vai lá, joga o anzol, pega o peixe, abre a boca do peixe, vai ter dinheiro lá dentro para pagar suas dívidas, pagar os seus impostos. Você crê nisso? Não crê. Pelo que eu estou vendo, ninguém crê. Ninguém falou amém? Opa, aquela irmã lá está com a conta em dia. E os outros? Está faltando fé. Pastor, eu não sei, eu não estou conseguindo fazer o povo sentir fé na palavra do Senhor. Veja a atitude de Jesus como é linda. Ele não se preocupa apenas com a sua necessidade, mas ele provê de maneira que você pode ajudar a outros também. Vá e pesque. Tome uma atitude de agir em prol de você e dos outros. Jogue o anzol, pegue o peixe. Aquilo que você tirar da boca do peixe vai servir para você e vai servir para outros. Jesus cuida das nossas necessidades. O que precisamos a fazer é ter um relacionamento com Ele. Quantos têm relacionamento com Jesus aqui? Oh, glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou aprender. Ei, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. O relacionamento é diário. Não é só na quinta-feira, não é só na terça, não é só no domingo de manhã, não é só no domingo à tarde. É diário. Eu vou agora entrar numa parte meio técnica aqui. A dracma é uma moeda grega e considerada igual ao denário. A moeda dos conquistadores romanos. Os romanos usavam o denário, os gregos usavam a dracma. Cada dracma pesava 3,4 gramas de prata. O salário estabelecido para um dia de trabalho. Os romanos enrolavam os gregos dizendo que o dracma tinha um valor maior do que a moeda grega. Então diziam para eles que a moeda romana, que era o denário, ela tinha 3/4 do valor da dracma. Então hoje, fazendo um cálculo para o dia de hoje, se nós fôssemos aí fazer uma pesquisa, qual é o valor que teria que se ter em real para se ter uma dracma? Teríamos que ter o valor de 50 a 70 reais, dependendo da região do país. Quem tem esse valor aí no bolso, de 50 a 70 reais hoje? Quem tem?
Abençoado, depois eu vou aí para você orar por mim, para que a gente consiga ter esse valor no bolso. Olha, você está igual Jesus, você está quase sendo rei, está a zero. Jesus estava a zero lá, a zero, a zero, a zero. Jesus é soberano sobre a natureza e também é soberano sobre a tua vida, e Ele pode transformá-la. Por que metade do lado de cá disse amém, a metade do lado não disse nada? Esse é o único milagre que Jesus mostra na Bíblia, que é para suprir as próprias necessidades dele. Esse é o milagre que ele realizou porque ele era judeu e ele não queria escandalizar o povo lá, não cumprindo aquilo que todo judeu tinha que cumprir, tinha que pagar o imposto do templo. Então ele não queria constranger, por isso ele disse para Pedro: olha, não vamos constranger esse povo não, vai lá e pesca, vai lá, joga o anzol, puxa o peixe, abre a boca dele, você vai encontrar lá uma moeda, no valor de 4 dracmas, uma moeda. Tem aí algumas versões que diz lá, a moeda de 4 dracmas, tal, mas ele só tinha uma moeda dentro da boca do peixe. E ele não queria ofender as pessoas. Vamos ler. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram e perguntaram a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Mas como muita gente aqui, olha, Jesus está a zero. Está a zero. E é rei, hein? É um tremendo paradoxo. Veja que impressionante. Jesus é mágico? É ou não é? Glória a Deus, Jesus não é mágico. Mas veja só, alguém teve que perder a moeda na água, não foi? Depois, o peixe teve que pegar a moeda e reter aquela moeda na boca. E o legal, né? A moeda tinha o valor do que Jesus precisava para pagar imposto, né? Na sequência, mesmo levando uma moeda na boca, esse peixe teve de morder o anzol que Pedro jogou na água e teve que ser fisgado. Não é verdade? O legal é que Jesus não falou assim: bota uma minhoca no anzol, né? Ele não falou isso. Alguma vez você já viu alguém pescar sem botar a minhoca no anzol? E o peixe ir lá e morder? Também não. A complexidade deste milagre não permite que nós ou eles atribuam essa situação ao acaso. Você acredita que isso é um tremendo acaso? O cidadão, o pastor Paulo, que está com dinheiro no bolso, foi lá andar na beira d'água, deixou cair a moeda, o peixe foi lá, catou, aí fui eu lá com o anzol, puxei o peixe, tirei a moeda de dentro da boca, entreguei para Jesus e ele pagou. Você acha que é um tremendo acaso isso? Jesus é onisciente. Jesus é aquele que resolve o meu, o seu, o problema de todos nós aqui. Basta ter fé e crer, não é verdade? Vamos prestar atenção no texto. Por que Jesus não disse: pague o imposto de todos? Ele disse: pague o meu e o seu somente.
Ele disse para Pedro: olha, Pedro, vai lá, pega o peixe, puxa, tira, vai sair 4 dracmas lá numa moeda só, você vai e paga o meu e o seu imposto. Mas no início do texto que nós lemos, estava escrito lá que Jesus estava com todos os discípulos. Eram 12. Então, pela matemática, 12 vezes 2 dá 24, e não 4. A não ser que o peixe era pequeno demais para carregar tanto dinheiro, né? Mas não. Por que Jesus não disse: paguem o imposto de todos? Aí chegou a situação aqui para a gente saber qual é a idade de João. Agora a gente chegou lá. Então, para isso, vamos continuar a olhar na Bíblia. Eu vou pedir para o irmão para projetar aqui Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 16. Êxodo, capítulo 30, versículo 11 ao 16. Vamos lá, hoje, mais uma. Diz assim o Senhor Deus disse a Moisés: quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará esta quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. Posso ouvir um glória a Deus agora, hein? Qual era a idade de João? Ele devia ter menos de 20 anos, porque Jesus não pagou o imposto dele, que aqui está dizendo que é para pagar o imposto daquele homem que tivesse mais do que 20 anos, não é verdade? O imposto anual do templo, ou tributo, era de 2 dracmas. Como tinha que pagar 4, era 6,8 gramas de prata, e era esperado de todos os homens adultos em Israel. Embora os sacerdotes e rabinos geralmente se considerassem isentos, o propósito desse tributo em dinheiro era pagar a manutenção e as atividades do templo. Será que isso faz você lembrar de alguma coisa? Aí, hashtag fica a dica. Se Jesus só pagou por ele e por Pedro, assim deduzimos que os demais tinham menos de 20 anos, segundo o Êxodo 30, versículo 14. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima. Agora você viu por que você precisa, ou melhor, eu, preciso aprender a palavra de Deus? Então podemos dizer que os discípulos eram menores de 20 anos. Jesus não pagou o imposto dos demais, só o dele e o de Pedro. Também, talvez, não tenha pago de Levi e Mateus. Podemos dizer ser por exceção, pois era a mesma pessoa. Mateus escreveu o evangelho com o seu próprio nome. Agora, os evangelistas Marcos e Lucas o identificam com o nome de Levi. Por este motivo, muitas vezes existe confusão, por ser ele um publicano, cobrador de impostos. Os judeus têm uma linha de ensino que diz o que e com qual idade o jovem pode estudar o que. Ficou fácil, né? O que o jovem pode estudar o que. Nossa, ficou sensacional essa frase.
é chamada de Judá ben Temá. Judá tem origem hebraica e é derivada do termo Yehuda, que significa louvado ou agradecido. Aos 5 anos de idade, o judeu passa a estudar o Mikra, que é a leitura. Aos 10 anos de idade, para estudar o Mishnah, que é o código de leis orais passados de geração a geração, e está escrito em hebraico. Aos 13 anos de idade, vai cumprir o mitzvot, são mandamentos de Deus que o povo judeu na Torá, e no bar mitzvah, que significa filho da lei ou mandamento em hebraico. Significa a transição mais importante da vida de um judeu. E acontece quando o menino completa 13 anos e a menina 12 anos. Segundo o judaísmo, a partir dessa idade, o adolescente alcança a maioridade na tradição religiosa. Nessa idade, os adolescentes já devem ter condições para manter uma família, bem como ter uma profissão, como a de construtor de barracas, para manter uma família. Qual é a idade que você botou o seu filho na escola? Aos 15 anos de idade, ele já pode estudar o Talmud, que é uma coleção de livros, não só um livro como nós pensamos, é uma coleção. A base de pesquisa desse material, ele se encontra no Avot, no capítulo 5, versículo 21, que é o livro dos anciões judeus. Só que isso não está escrito na Bíblia, isso são informações complementares. Agora, ao se conhecer a palavra de Deus, veremos e entenderemos as bênçãos prometidas por Deus na Bíblia e a seus filhos. Pastor, nosso querido irmão Cláudio, os demais músicos, eu não sei como se organizaram, será que vocês poderiam subir e abrilhantar a essa pregação? Porque eu acho que agora com a música o povo vai acordar, com certeza. Eu também digo a mesma coisa, mas glória a Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para conhecer as bênçãos prometidas por Deus na Bíblia para mim e para os meus filhos. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Deus promete a salvação e a vida eterna por meio de Jesus. Não chore, cuida de você, não dorme.
promete a transformação das vidas. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Deus promete o cuidado e a sustentação. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus promete as bênçãos espirituais. Deus garante o cumprimento das promessas de vida e de esperança. Que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê que Jesus pode salvar a sua vida e trazer eternidade por meio de Cristo? Você crê que Jesus pode transformar a sua vida? Você crê que Deus pode ter cuidado e sustentação com a sua vida? Você crê que Deus traz as bênçãos espirituais? E você crê que Deus garante todas as promessas? Se você crê nisso, vem aqui, vamos orar por você. Vem aqui, vamos orar. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a sua razão, qual é o seu motivo em estar aqui. Vem aqui à frente. Você não vai receber Jesus de novo, não. Você vai receber uma oração, porque Deus diz que a oração de um justo, ela é eficaz. Eu não sei se eu sou esse justo, mas nós vamos orar para que essa sua vida mude, conforme a palavra de Deus diz que pode mudar, amém? Amém.